Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Stock Análise, seu programa focado no mercado internacional de ações. Meu nome é André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí, investidor que nos acompanha. Tá tudo bem por aqui. Bom, para começar, a gente trouxe uma notícia que fala sobre as 7 magníficas, que agora se transformaram também nas 4 fabulosas. Arthur, explica um pouco sobre isso. O que são as 4 fabulosas? Então vamos voltar um pouco no tempo, né? Há uns 10 anos atrás, surgiram as Fangs. Tangs? Seria uma marca de suco instantâneo de gosto duvidoso? Não. Tang é uma coisa, faz suco. Fang é um acrônimo para Facebook, Amazon, Netflix e Google. Ah, tá. Era um grupo seleto de ações, entendi. Agora, esse grupo não parou por aí, é isso? Exato. Depois adicionaram a Apple, né? Continuou Fangs, né? Mas com 2 As, né? Fangs. E posteriormente surgiu as 7 magníficas. Entrou a Microsoft, a Tesla, a Nvidia e saiu a Netflix. Certo. E você tem alguma delas na sua carteira? Eu tenho o Google. Vamos lá, eu comprei primeiro em 26 de setembro de 2020 a R$ 75,98 para minha mãe. Daí o que aconteceu? O Google subiu, caiu, comprei mais para ela em 19 de 12 de 2022. A primeira compra foi R$ 75,98, a segunda R$ 88,49. E para mim eu comprei 3 de 11 de 2022 a R$ 83,75. Hoje o Google está a 171, então a gente vê que valorizou 100% desde a minha compra, né, que é final de 2022. E a da minha mãe tem 2 compras, aí tem que fazer um tempo médio, né? Mas também já passou do 100%. Eu confesso que não tenho nenhuma delas, mas eu tô louco para comprar Google. Agora, entre as 7 magníficas, existem as 4 fabulosas, é isso? Exato. Agora começou a se noticiar muito sobre as 4 fabulosas, que seria a Nvidia, que a gente fez análise, a Meta, Amazon e Microsoft. Tá, então ficamos assim. Para quem não assistiu, lá no episódio 4 a gente falou sobre Nvidia. No dia 17 a gente vai falar sobre Amazon. 24 de maio sobre Microsoft. E 31 de maio a gente vai encerrar as 4 fabulosas com Meta. Fechou? Perfeito. Vamos para a Amazon então, André? Antes de ir para a Amazon, a gente vai falar sobre uma pergunta que a gente recebeu lá no Facebook do Mr. Stock. Inclusive, se você não segue, é só seguir a gente lá no Mr. Stock. É o seguinte, a pergunta da Emma Wilson, ela perguntou assim: Oi, eu não tenho experiência em investimentos e por isso muitas vezes tenho prejuízo, mas realmente quero aprender a crescer na área de investimentos. Quais foram alguns erros que você aprendeu ao longo do tempo enquanto investia? Quer falar um pouco sobre os seus erros? Eu vou falar também sobre os meus. Vamos lá. Acho que ela quer dizer o que a gente aprendeu, né, com os nossos erros, né? Emma, antes de tudo, obrigado pela pergunta. Certamente cometi muitos erros. Ainda cometo, certamente, né? Mas alguns eu já identifiquei e não comento mais, né? Eu acho que o primeiro erro que muitos investidores passaram, e muitos ainda passam, é a questão de procurar atalhos, né? Às vezes, todas as vezes que eu procurei atalhos, eu me dei mal. Seja negociando derivativos, para quem não sabe, mercado de opções, eu hoje até negocio, mas na ponta contrária, né? Então, por exemplo, se eu quero comprar uma ação, eu vendo uma put muitas vezes, nem sempre, mas algumas vezes eu faço isso. Então esse foi um dos erros, né? Outra coisa que é o seguinte, eu tinha pouco estudo. O que acontece? Você às vezes segue dicas, né? Então, eu disse isso, acho que no nosso primeiro episódio, eu falei, olha, esses nossos vídeos não têm o objetivo de fazer com que você compre determinada ação ou que deixe de comprar. O ideal é que você veja o vídeo, enfim, estamos aqui trabalhando, resumindo, procurando informações relevantes para vocês, e daí, a partir daí, vocês façam o estudo mais aprofundado, né? Então, o que acontece muito quando você compra dica é você não se sente seguro com aquilo, né? Então, alguém vai lá e fala assim, compra tal ação que é boa. Vou citar o Google, que eu falei agora há pouco. Então, alguém fala assim, compra Google. Daí, comprou o Google lá, subiu bastante, despencou. A pessoa que não tem conhecimento do que é empresa fala assim, tem algo de errado com o Google. Fiz uma besteira. Deixa eu sair antes que seja tarde. E às vezes a pessoa sai antes que seja tarde, outra sai quando, vamos supor que ele tivesse comprado mais em cima e tivesse vendido, acabaria tendo feito uma besteira. O Google voltou a valorizar, ultrapassou a máxima anterior, hoje está na máxima ou próximo das máximas,
E então é isso, né? A pessoa que está seguro com a empresa, que conhece sobre a empresa e vê a cotação cair, ela vê ali uma oportunidade de entrada. A pessoa que não está segura com a empresa, ela fica com medo. Eu diria que às vezes até a pessoa que está segura com a empresa, às vezes eu falo assim, opa, o que tem de errado? Aí vou lá, dar mais uma olhadinha e falo, não, a empresa é boa realmente. Então, uma oportunidade. Fui lá, eu não tinha Google, como eu disse, né? Fui lá, entrei em Google, minha mãe que já tinha Google, viu voltar quase o preço de entrada dela, comprei mais para minha mãe também. A gente vê que foi uma decisão acertada, né? Mas é isso, você tem que conhecer o que você está comprando. Eu quero contar que quando comecei, né, eu fui levado por um colega de trabalho, né? Quando eu cheguei lá no trabalho, ele fazia day trade. E aí eu me encantei com aquele negócio do day trade, né? Porque, afinal de contas, o cara, todo dia, era R$50 que viravam 300, era R$200 que viravam 1.000, tá ligado? E eu falei, pô, né? Que é exatamente aquela ilusão que a gente tem, né? A gente começa a ver uma coisa que, às vezes, não é bem assim, né? Quer dizer, você tem que... E aí ele falou para mim, não, André, você não pode começar a chegar e fazer, não é assim, você tem que estudar. E aí ele me botou para estudar. Aí eu comecei a estudar e falei assim, bom, acho que o meu caminho não é esse do day trade, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Uma pessoa que é levada muito pela emoção. Aí eu falei, não, eu vou estudar, e aí eu resolvi fazer swing trade, que é aquela coisa de você comprar, segurar um pouco, né? E esperar subir e vender. Só que assim, eu era tão afobado que, assim, primeiro que eu ficava uma coisa que você já falou, né? Que tipo assim, a gente não tem que ficar se ligando nos pequenos centavos, né? Então eu ficava assim, tá custando 18. Quando ela estiver custando 17,95, eu entro. E quando ela tiver 18,5, eu saio, né? E eu ficava ali medindo as coisas, não sei o quê. Só que eu ficava tão alucinado, que a minha impressão que eu tinha, toda compra que eu fazia, eu quebrava. Toda compra que eu fazia, a ação despencava. Era impressionante. Parecia que, assim, quando eu fazia a compra, acendia o meu CPF lá na bolsa, sabe assim? Acendia uma luz vermelha e começava a piscar lá. Falou assim, André comprou, vende, tá ligado? E aí desabava. E aí, com o tempo, eu fui percebendo como que o mercado funcionava, né? Quer dizer, fui vendo que essa coisa dos atalhos, né? Que os atalhos não funcionam, entendeu? Não adianta. E vi que você precisa ter um método, que você precisa ter um objetivo, né? Que você precisa saber o que você quer fazer. Né? E comecei a perceber que, de repente, o swing não era para mim, né? Que eu precisava de uma coisa que eu não lidasse com a minha ansiedade, no caso, né? Porque ali lidava muito em cima da minha ansiedade. E aí eu resolvi ir para esse método do buy and hold, onde eu compro, deixo, não fico... Eu abria o home broker ali para saber se a ação tinha 10 vezes por dia, 15 vezes por dia, esperando que, assim, às 2 horas da tarde estava 100 e às 3 horas da tarde ia estar 1.000, entendeu? Sabe? Subiu 200.000% e eu fiquei rico. E aí eu comecei a perceber, com muito estudo, que a coisa não era bem assim, né? E que tudo precisa de um estudo mais profundo. Mas é com essas experiências que a gente aprende, não é verdade? Existe uma frase do Warren Buffett, se não me engano, que é que não compre por 5 minutos aquilo que você não vai comprar por 50 anos. Então, eu acho isso. Eu compro uma ação pensando em ficar o resto da vida. Eu olho para aquela empresa e falo assim, eu vou ficar com essa empresa pro resto da vida. Nem sempre isso acontece. Às vezes a empresa perde fundamento, às vezes eu acho uma outra coisa que é mais interessante, ou pelo menos eu julgo ser mais interessante, né? E eu acabo desfazendo de uma ação que eu comprei lá atrás, mas quando eu compro uma ação, a ideia é sempre essa, carregar para o resto da minha vida. Agora, acho que tem uma coisa muito importante que você falou aí, que é a história do perfil de investidor. Eu acho que a gente tem que saber qual que é o nosso perfil, exatamente. Quando eu percebi qual era o meu perfil, as coisas começaram a andar. Quando eu queria fazer as coisas pela emoção, as coisas não funcionavam, né? Então, acho que essa coisa do perfil é muito importante. Assim, eu acho que isso é muito importante, né? A tua aversão ao risco, que vai julgar um pouco também, por exemplo, o teu percentual em renda fixa. Por exemplo, eu tenho hoje praticamente 100% em renda variável. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante é o seguinte, a escolha da empresa que você vai virar sócio, que eu gosto muito de utilizar o termo sócio, né? Porque aquilo, eu gosto do negócio, eu quero ser sócio daquilo lá. É muito mais importante que o momento ideal de entrada. É óbvio que se você ver, por exemplo, como o Google, eu citei, né, que teve uma queda boa, você entrar lá embaixo, é excelente. Agora, mesmo minha mãe que entrou com a primeira compra lá atrás, segurou 4, 5 anos, eu acho que deu 4 anos aí da primeira compra, deu mais de 100%. Então, assim, a empresa é muito mais importante que o momento de entrada. Tem pessoas que pegam todo mês e vão lá, escolhem a empresa que acham que é melhor naquele mês, vão lá e compram.
Eu acho que se você é uma pessoa que não acompanha muito o mercado, não tem tempo, beleza, recebeu dia 5, vai lá, olha lá o que é mais interessante e compra. Outra coisa que eu aprendi durante esse processo todo foi a questão da diversificação, Arthur. Fala um pouco sobre isso, que é muito importante também, né? Assim, né? Eu, por exemplo, a minha carteira e da minha mãe tem um caso à parte, porque assim, minha mãe era uma pessoa que tinha muito medo da renda variável. E então, para convencê-la, eu fui mostrando para ela os meus resultados de renda variável, mas ela é uma pessoa que já tinha tido experiência. Uma vez, por exemplo, ela resolveu investir em FIIs, né, Fundo de Investimento Imobiliário, e daí, uns 2 ou 3 meses depois, eu cheguei na casa dela e perguntei: e aí, mãe, como estão os seus investimentos? Ela: tirei tudo. Como assim tirou tudo, mãe? Estava dando prejuízo. E ela tirou com prejuízo? Ela tirou com prejuízo. Mas assim, era um prejuízo de pequeno, não lembro exatamente os valores, faz tempo isso. Mas ela simplesmente olhou lá a cotação, caiu, né? É óbvio, caiu. Sim. Porque é renda variável, não é renda fixa. Eu falei: mãe, você tem um apartamento, você aluga, você fica perguntando todo mês quanto ele vale no mercado, e se valer menos você vende? Ou você vai vender justamente no mês que ele vale menos, não no mês que vale mais? Não, quando você adquire um FIIs, você está adquirindo uma parcela de um imóvel. Então é isso, ele vai variar um pouquinho, vai melhorar, vai piorar, faz parte, assim como quando você adquire uma parte de uma empresa, mas você mantém, porque você está de olho ali no dividend yield dele. Enfim, daí minha mãe tirou o dinheiro, botou na renda fixa, não falei nada. Um dia eu perguntei para ela, falei: mãe, quanto que está rendendo a tua carteira? Ela falou: o gerente do banco recomendou um produto ótimo. Eu dei uma desconfiada, falei: me disse que produto é esse? Ótimo para quem? Para ela ou para o banco? O banco estava adorando ela. Daí, perguntei uma vez, 2 vezes, daí ela foi lá descobrir e falou: é um LCA. Daí eu falei: tá, quanto que rende esse LCA? Minha gerente falou que está rendendo super bem. Eu falei: tá bom, me diz quanto por cento do CDI rende. Ela demorou mais 2, 3 meses e voltou. Rende 82% do CDI. Falou toda orgulhosa, assim, né? Eu falei: mãe, eu tenho rendimentos de 300% do CDI. E isso, no longo prazo, é uma diferença enorme. Sim. Daí eu fui mostrando para ela, né? Eu abri a XP lá, falava: ó, aqui, olha, esse mês 2% de rendimento, esse 3%, esse menos 1%, esse tanto. Você não quer trocar? E daí eu fui convencendo ela a tirar gradualmente. Primeiro eu falei: não, minha gerente, eu adoro minha gerente. Eu falei: mãe, a tua gerente trabalha para o banco, ela não trabalha para você. Exato. Então a primeira consciência que você tem que ter é que quem remunera ela é o banco, através de você. Mas é o banco. Então, inclusive através dos produtos que você adquire com ela. Exato. Por isso que é bom você ser sócia do banco e não ser amiga da sua gerente. Enfim. E aí foi um longo processo de ir trocando a carteira. Primeiro do LCA, que rendia 82%, fomos para a CDB, que rendia 110%, 120% do CDI, e daí colocando de forma gradual em ações, e ações de preferência que dessem pouca variação e bastante dividendos. E uma das coisas que eu fiz, que eu me arrependo, foi comprar um lote de ações, vários lotes, né, de ações que pagavam bons dividendos. Então fui lá, selecionei 10 ações que pagavam bons dividendos, não sei se exatamente 10, mas enfim. Fui lá e comprei isso tudo ainda no mercado brasileiro. Isso tudo no mercado brasileiro. E minha mãe hoje tem uma carteira, isso que eu já enxuguei, mas tem uma carteira hoje em torno de 15 ações, que eu acho um número razoável. Eu acho que você tem que ter um número de ações. Peter Lynch fala assim, uma frase que é mais ou menos assim: você tem que ter um número. Ações é que nem filhos. Você tem que ter aquilo que você consegue cuidar. Bom, perfeitamente. Depois desse momento em que a gente contou aqui, abriu um pouco da nossa vida, né? Como a gente começou, como é que as coisas andaram. Vamos para a Amazon? Vamos. Foi um momento meio Forrest Gump, né? Foi um momento meio Forrest Gump, contador de histórias. Foi isso mesmo. Exato. Bom, a gente preparou um clipe sobre a Amazon. Vamos assistir. A Amazon é uma empresa de tecnologia criada por Jeff Bezos no ano de 1994. A companhia nasceu como uma loja digital de livros, mas ampliou suas atividades e se tornou a maior empresa de comércio eletrônico do mundo. Atualmente, comercializa produtos de todos os tipos, incluindo brinquedos, eletrônicos, vestuários e acessórios. Além disso, oferece o maior plano de assinatura dos serviços mundiais de e-commerce, o Prime, que garante acesso a frete grátis em produtos comercializados em sua plataforma.
Entre outros produtos desenvolvidos pela Amazon estão seu serviço de streaming de filmes e séries, hardwares como Kindle, tablets, smartphones, roteadores, câmeras de segurança, alarmes, caixas de som e assistente virtual Alexa. A empresa também é líder no segmento de computação em nuvem e está presente na área de games com a aquisição da Twitch e com o serviço de jogos em nuvem Luna. No início, a cada venda realizada, o time tocava um sino, que logo foi aposentado, afinal ninguém mais aguentava o barulho frequente. A empresa é pioneira no uso de drones para fazer entregas. Durante a ceia de Natal de 2019, a empresa superou ao máximo sua agilidade, realizando uma entrega em apenas 13 minutos. Em julho de 2013, o site da Amazon ficou fora do ar exatos 49 minutos. A falha custou cerca de 6 milhões de dólares à empresa. O Amazon Coin é um token virtual destinado para a compra de aplicativos, jogos e itens dos dispositivos Kindle e Android, dentro do Amazon App Store. A Amazon Go é uma loja física da Amazon que permite que os clientes peguem os produtos e saiam, sem precisar passar por um caixa ou digitalizar cada item. Amplamente conectada a todas as atividades da chamada cadeia de valores dos clientes, a Amazon se mostra passos à frente de seus concorrentes, prometendo no futuro atualizar a experiência dos consumidores e alavancar ainda mais seu valor de mercado. Bom, Arthur, as pessoas costumam classificar a Amazon como uma grande empresa de varejo, que ela é, né? Mas hoje em dia ela é muito mais do que isso, não é? É verdade, André. Ela é uma empresa que tem comércio eletrônico, tem computação em nuvem, entretenimento digital, inteligência artificial. O supermercado que mostrou no clipe, que eu achei muito interessante, é Amazon Go, é isso, André? Exatamente, a Amazon Go. É sensacional aquilo, né, cara? Você entra, pega o que você quer, vira as costas e vai embora. Fantástico. Então, vamos dar uma olhada nas receitas da Amazon? Sim, vamos aos números da Amazon. Olha só, no ano fiscal de 2023, a receita total da empresa chegou a 574 bilhões de dólares. Em 2021, tinha sido de 386. Só que em 2022 foi bem pior, foi de 80,1 bilhões. Isso aqui a gente está falando de receita total. Até porque em 2022 ela teve prejuízo. Exato. Então vamos lá, as principais fontes de renda da Amazon em 2023. A primeira é a venda de produtos online, que representou 232 bilhões, que dá 40% da receita líquida. O segundo é a Amazon Web Service, o AWS, que é um serviço de computação em nuvem que inclui armazenamento, análise de dados e hospedagem de sites e gerou 140 bilhões de dólares, o que representa 24,3%. E daí, com margens menos expressivas, temos os serviços de venda terceirizadas, o serviço de assinatura, publicidade, as lojas físicas, como a gente citou no clipe. E o lucro líquido de 2023 da Amazon foi de 30,4 bilhões, revertendo um prejuízo de 2,7 bilhões de 2022. Agora, esse mercado de e-commerce já é um mercado, né, bem consolidado no mundo, né? A gente levantou aqui também os maiores mercados de e-commerce do mundo. E claro, né, que o primeiro lugar, você vai falar, é os Estados Unidos. Não, o primeiro lugar agora é da China, com 2,20 trilhões de dólares. Os Estados Unidos está em segundo, com 1,10 trilhões. Em terceiro, o Japão, com 153 bilhões. Você vê que a diferença é bem grande, né? Quer dizer, o segundo... A China e os Estados Unidos dominam assim, de uma forma que o resto do mundo vira insignificante, né? Aí você junta aí o Japão, que é terceiro, o Reino Unido, com 141 bilhões, a Alemanha, 107, não chega, né? O Brasil entra nessa conta em 12º lugar, com 41 bilhões. E a gente levantou também as maiores empresas de e-commerce do mundo, que são as seguintes. Em primeiro lugar, a Amazon, que nós estamos falando aqui, e a segunda é o eBay. As duas são duas lojas norte-americanas. Nessa lista das 10 primeiras entram também o Walmart, que está em sexto lugar, e entra também a Etsy, que também é americana. Em terceiro, nós temos a Shopee, que é de Singapura, a Rakuten, em quarto, que é japonesa. Duas empresas nessa lista do grupo Alibaba, que é a AliExpress e a Taobao. Temos também o Mercado Livre, né, que é uma empresa argentina. E para fechar esse grupo das 10, a Wildberries, que é da Rússia. Muito bem, e eu queria convidar você a se inscrever no canal, assim como acionar o sininho para receber as notificações. Você pode clicar também em curtir para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Arthur, vamos falar um pouco sobre a matriz SWOT da Amazon? Vamos sim. Tem algumas coisas bem interessantes. Vamos começar pelas forças, né? Como você já sabe, né? A gente não vai citar todas, vai para o vídeo, mas a gente tem algumas que a gente acha mais relevante. Então, por exemplo, entre as forças, a infraestrutura robusta de logística, né? A Amazon tem uma infraestrutura muito forte, ela é muito organizada no ponto de vista da logística, e isso é muito bom. E também tem um modelo de negócio diversificado, né? Ele não se limita apenas ao varejo online.
Também atua no serviço de computação em nuvem, serviço de assinatura, que é o Prime, e publicidade online. Então, acho que essa diversificação também ajuda bastante, é um ponto a favor, né? É uma força a favor. Sem dúvida. Sobre as fraquezas, né? Eu acho que não pode deixar de citar a questão do ambiente de trabalho. Eu já ouvi diversas vezes sobre isso, o de ser um ambiente de trabalho conturbado, onde... Podemos dizer que são práticas trabalhistas questionáveis, né? Exato. Mas é isso, né? Você tem um trabalho pouco, não todos, evidentemente, né? Mas um trabalho de distribuição pouco remunerado, pouco organizado no sentido... É um trabalho muito braçal, né? Um trabalho pouco especializado, e isso tem causado alguns problemas. Agora, oportunidades. Uma que eu gosto muito é a questão das novas tecnologias, né? A Amazon, a gente vê... Eu vou falar de novo no mercado, porque eu achei aquilo fantástico, né? Mas ver o mercado, tem um óculos novo da Amazon também, não é isso? Parece agora que, inclusive, uma nova geração de Alexa, com a questão da IA, ela tem novas tecnologias, ela está na vanguarda, e isso é bem interessante. Agora, a expansão do serviço de assinatura também são bem interessantes, né? E assim eles vão fidelizando os clientes, né? E vão aumentando, por exemplo, a recorrência de receitas. Exato, né? E assinatura é uma coisa que, como cliente, eu odeio, mas como sócio da empresa, eu adoro. E às vezes você faz assinatura e nem lembra que você tem assinatura. Porque você assina lá, porque fala grátis por 30 dias. Eu, por exemplo, quando assino algo grátis por 30 dias, mesmo dia eu cancelo na hora. Porque senão eu esqueço. Depois de 8 meses eu vou lá e falo assim, eu estou pagando isso, não estou usando. Então, assim, a recorrência é uma coisa que para a empresa é maravilhosa. E para o cliente, muitas vezes, é isso. Você pegar, às vezes, você assina, tem pessoas que assinam 3, 4 serviços de streaming e passa 2, 3 meses sem abrir um deles. Então, André, só para concluir as oportunidades, tem o aumento da demanda para o serviço de armazenamento em nuvem, né? Isso vem crescendo. A gente vem guardando cada vez mais informações, seja empresa, seja pessoa física com vídeo, celular grava em 4K, daí você começa a fazer tudo gravar em 4K, exige uma memória tremenda e você vai, eu, por exemplo, assino a Google, então você vai tendo que armazenar isso, né? E, sem dúvida, o lugar mais seguro, por mais que você tenha um HD no seu computador, é na nuvem. Então, esse serviço vem crescendo ao longo dos anos, a Amazon lidera esse serviço, e é uma oportunidade de crescimento da Amazon. Agora, vamos falar um pouco sobre as ameaças em destaque aqui? Aumento da concorrência? Exato, André. Principalmente na área de e-commerce, né? Porque é aquilo, você quando vai comprar um produto, eu pelo menos, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas, né? Você vai lá e procura o mais barato. Eu acho que a Amazon tem um diferencial de te fidelizar melhor que as demais empresas, né? Então, te dá entrega grátis para quem é... Eu acho que esse é o pulo do gato, inclusive. Por exemplo, Exato. Eu sou uma pessoa que me incomoda muito essa coisa do frete, né? Eu sou capaz de comprar numa loja porque não tem frete, nem que seja R$5, sabe assim? É só para não pagar o frete, não é nem pelo valor. Então, eu acho que a Amazon tem alguns diferenciais em relação às outras lojas online, mas eu acho que é isso. Você acaba brigando por centavos e reduz muito a tua margem de lucro aí. Bom, vamos ver então agora a análise de múltiplos da Amazon. Então vamos lá, os múltiplos da Amazon. A Amazon ela é negociada na Nasdaq sob o ticker AMZN. Está sendo negociada hoje é sábado, fechou... Hoje é sábado, dia 11. Fechou ontem a 187,83 e teve uma valorização de 68,91 nos últimos 12 meses. O ticker para quem quer adquirir via BDR é AMZO34. Consegue adquirir direto no Bovespa. Que exercício que a gente sempre faz, né, de supor uma compra há 5 anos atrás, seria pago 92,01. Dá para ver que é mais ou menos metade do valor de hoje, né? Então, $10.000 dividido por 92,31, teria comprado 108 ações, hoje está 187,83, então teria aí um pouquinho mais que dobrado o capital. A gente olhando o gráfico, a gente vê que tem uma queda muito forte aqui no início de 2023, final de 2022, ela apresentou resultados ruins, foi quando ela começa a fortalecer o armazenamento em nuvem, e há uma piora dos resultados e o valor despenca. Depois a gente vê que retoma, né, a máxima aqui é muito próxima da máxima aqui, né? A
A máxima é de 189,98, a gente está negociando bem próximo às máximas históricas, 187,83. Eu confesso que eu sempre fico um pouco incomodado em comprar uma ação muito próximo da máxima. Eu prefiro esperar uma queda, ainda que às vezes a queda venha, ela suba bastante antes da queda, né? Sempre tem esse risco. Mas eu prefiro entrar após uma queda. O PL da Amazon é bem esticado, 51,87. O EV/EBITDA também é esticado, a gente considera um valor regular aí, quase chegando em 20, né? Ela não paga dividendos, a gente vê aqui o histórico de dividendos, ela nunca pagou. Uma coisa que é interessante é esse lucro que vem subindo sempre, mas nunca pagou dividendos, né? Então, para quem gosta de dividendos, a gente considera ruim tanto o não pagamento e a irregularidade também não tem como avaliar, também acaba levando uma nota ruim, né? A margem líquida é um pouco reduzida, é uma empresa de varejo, né? E empresa de varejo normalmente negocia com uma margem líquida mais espremida, né? Então aqui está no regular, né? E o ROI, a gente considera já um ROI bom de 19,37. E o crescimento de lucros é bem bom, vem crescendo bem. A gente gosta disso, a gente gosta de empresa que cresce. Então se a gente olhar, vamos lá para a DRE da empresa, né? Na verdade a gente vê que teve aqui, né? Aquele ponto que eu falei. Mas ela vem crescendo bem. Se a gente ignorar esse ponto, a gente vê que é um crescimento significativo dos lucros, né? A receita também cresce, e evidentemente os custos também crescem junto, mas o lucro vem crescendo. O que eu falei, né? Ela é caixa líquida, então se a gente pegar a dívida bruta e o caixa, sobra dinheiro, né? Então, apesar dela ter uma dívida aí de 57 bilhões, ela tem 85 bilhões em caixa, e isso a gente gosta muito. Legal, interessante, hein? Você quer falar um pouco sobre o balanço da empresa? Vamos falar assim, foi divulgado agora em 30 de abril, né, o resultado do último trimestre, e os números foram realmente excelentes. Se a gente fizer a comparação aí sempre com o primeiro trimestre do ano anterior, né, de 2023, a gente vai ver que as vendas líquidas aumentaram 13%, foram para 143,3 bilhões. As receitas operacionais aumentaram para 15,3 bilhões. E no primeiro trimestre de 2023 tivemos 4,8 bilhões, ou seja, um crescimento fantástico. E o lucro líquido, André, teve um aumento fantástico aqui no primeiro trimestre de 2023, foi de 3,1 bilhões e deu um salto para 10,4 bilhões, um acréscimo de 229% do primeiro trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024. Os resultados realmente vieram muito bons. Muito bom mesmo. E Arthur, como é que ficou a nota da Amazon? A Amazon levou um 6,5, André. Então, nota 6,5 para a Amazon. A gente vê assim, né? A Amazon ela foi prejudicada um pouco pelo não pagamento de dividendos. Então, se não é uma ação para quem tem uma carteira previdenciária, né? E também está com o preço um pouco esticado. Outra coisa que me incomoda é a questão do lucro líquido, da margem líquida ser baixa. Isso me incomoda. Eu gosto de empresas com uma margem um pouco maior. Como a gente disse, né, 2022 ela operou no prejuízo, por exemplo, então é isso. Ela roda muito dinheiro, dá muito lucro, porque roda muito, mas uma variação negativa aí, por algum motivo, faz com que trabalhe no prejuízo. Isso me incomoda na Amazon. De resto... Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Para você, uma empresa com uma boa margem de líquido é por volta de quantos por cento? Eu acho que começa a ficar interessante em 10%. Legal. Nvidia tem 49%, se não me engano. É uma Legal, coisa que me deixou muito tranquilo, apesar de achar o preço bastante esticado. Por que eu adquiri Nvidia? Tanto aí para o Mr. Stock como para mim e para minha filha. Porque ela, mesmo tendo um preço muito esticado, ela cresce muito o lucro, o cajé de lucro, e tem uma margem líquida fantástica. Então, isso me deu uma tranquilidade mesmo com aquele preço esticado. O ideal, evidente, é que ela tivesse mais barata. Eu lembro que ela tinha um PL bem esticado, não lembro agora de cabeça qual que era. Mas eu achei que valia a pena, mesmo tendo pele esticado. Eu acho importante a gente ressaltar para quem está assistindo que, assim, que a nota é um referencial. Claro. A pessoa precisa saber o que ela quer. Então, assim, não é porque às vezes a pessoa pode falar assim, a Amazon teve uma nota ruim, mas se você não está procurando dividendos, se você tirar dividendos dessa nota, ela sobe bastante. Claro. Então, Nvidia está cara, mas ela cresce muito e tem uma margem líquida muito boa. Então, você tem que colocar isso na tua equação, né, que seja mental,
para fazer as contas, né? A nota sozinha não diz nada. Desculpa, não, a nossa nota é uma média, né? É uma média e as empresas vão bem em alguns itens e vão mal em outros, né? Quer dizer. Exato. Então, assim, algumas vezes eles se compensam, né? Eu vou fazer até uma comparação com um carro, né? Você vai comprar uma Ferrari e vai ver a nota de porta-malas e de consumo é 2 e 1. Sim. Então a Ferrari é ruim? Depende. Se você vai fazer camping, vai levar uma barraca gigante, uma geladeira, certamente é ruim. Mas é justamente isso. O que você está procurando? Se você quer um carro rápido, a Ferrari certamente te atende. Se você quer viajar com uma família de 8 pessoas, é melhor você comprar um micro-ônibus. Muito bem, o Stock Analysis vai ficando por aqui. Essa semana a gente falou de Amazon. E a semana que vem vamos falar do quê, Arthur? Semana que vem a gente vai falar de Microsoft e depois a gente fala de Meta, fechando aí as 4 fabulosas. Perfeitamente. E não esqueça de comentar, falar o que você achou de Amazon, se você tem investimento no exterior. E fique à vontade para sugerir um ativo para a gente analisar. A gente vai ficando por aqui. O Stock Analysis volta semana que vem. Um grande abraço. Até lá.